Bom dia, mulheres de Deus, tudo bem com vocês? Que saudade eu estava de vocês, né? Voltei, retornei e precisei da unção de Débora para poder retornar. Essa unção que nós vamos falar hoje, né? Que é a unção da maternidade. Hoje nós vamos falar de Débora como mãe. Eu estava com saudade de vocês, então estou retornando hoje e vamos falar dessa. Falei assim que maternidade é uma unção que é derramada sobre nós e que é uma unção que Deus tem para todas as mulheres. E hoje nós vamos falar sobre essa unção e vamos pedir a Deus essa unção nas nossas vidas. Não significa que você é mãe, que você tem essa unção sobre você. E nós vamos buscar. É uma unção que a gente tem que buscar do Senhor, é uma unção que a gente tem que, é uma unção que a gente tem que desejar. Então, nós vamos falar sobre isso essa manhã. Eu tenho certeza que Deus vai derramar essa unção da maternidade, essa unção de cuidado, essa unção de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Existe uma unção para ser liberada sobre as nossas vidas. Nós precisamos dela nesse tempo e nós vamos buscar. Débora tinha essa unção sobre a vida dela, sabe? E nós estamos aprendendo com Débora desde o início do ano. Nós falamos sobre tempos e estações, sobre Débora, né, sendo uma adoradora guerreira, uma mulher guerreira, ao mesmo tempo também uma boa esposa, e ela se intitula como mãe de Israel. E ela mesma coloca esse título sobre ela, e nós vamos entender por quê, e nós vamos clamar esse título de Deus sobre as nossas vidas nesse dia. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos aprender. E para aquelas que não têm acompanhado, né, a gente faz um culto todas as segundas-feiras aqui, através dessa live. E eu acho que segunda-feira, né, é o segundo dia de uma nova semana e a gente já sai daqui todas as vezes, né, revigorada, a gente já sai daqui renovada e é esse o meu desejo, né, para você, que você possa sair daqui renovada, revigorada, com tudo aquilo que Deus vai derramar sobre as nossas vidas aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Deixa eu ver se o Josiel já está aqui, deixa eu ver se ele entrou, já sim. Colocar um louvor, nós aprendemos sobre o poder da adoração, né, no mês de agosto, falando sobre o jejum. Bom Bom dia, dia. Josiel! Estávamos com saudade de você. Verdade, faz um tempinho, Não né? é? Eu Não tava... é? Vamos adorar ao Senhor. Bom, Vamos retornar hoje. podemos? Podemos. Bom dia a todos vocês que estão aí nos assistindo. Vamos juntos adorar o Senhor essa manhã, amém? Amém. O Senhor tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. Eu creio. Aleluia, Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Aleluia, Senhor. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Nós estamos aqui para te adorar essa manhã, Senhor, para receber do Senhor. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti. Nós confiamos no Senhor. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Tu me esconde no no lugar lugar secreto, secreto. aos teus Os pés. pés me guiando. Nós rendemos a Ti essa manhã, Senhor. Agora quero ver, quero ver. Aleluia, Senhor.
Tu és tudo que eu preciso. Nós precisamos do Senhor na nossa vida, Jesus. Fôlego tu és. Em teus braços, Senhor. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Nós amamos estar na tua presença. Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Seguramos em tuas mãos, Senhor. Eu seguro em tuas mãos. Nós seguramos nas tuas mãos essa manhã. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. É por isso que nós estamos aqui. Quero ver, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ver, Senhor. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Nós queremos te ver, Senhor, nesta manhã, Deus. Nós queremos te ver todos os dias da nossa vida. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Queremos ver o Senhor. Glória e poder, Senhor. Tua majestade é real. Tua voz ecoa. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia, Senhor. Aos teus pés Nós me nos rendo, rendemos a ti. a sua glória quero ver. Nós queremos ver a glória do Senhor na nossa vida. Teus pés nos rendemos, nos rendemos, Senhor, a ti. Tua glória queremos ver. Nós queremos ver, Senhor, a glória do Senhor sobre a nossa vida. Senhor, a tua face. Cada um de nós aqui possamos enxergar a tua glória, Senhor, nesse dia, nos nossos dias. Jesus, tu és o nosso norte, tu és a nossa direção, Senhor. Tu és nossa esperança. Aleluia, Senhor. Jesus, glória ao teu nome, Senhor. O caminho, eu sou a verdade, eu sou a nossa direção, Pai. Eu sou o caminho. Nós cremos, Tu és a direção que precisamos. Eu sou a vida, sou Jesus.
Eu sou o caminho, Tu és tudo aquilo que nós a precisamos, Senhor. Tu verdade. és aquele que Eu nós sou a precisamos, Deus. vida. Eu sou Jesus. Aleluia, Senhor. Eu sou o caminho, sou a verdade. Eu Tu sou a és tudo aquilo que vida. precisamos, Senhor. Sou Jesus. Aleluia, Pai. Nós te buscamos. Nós te Estamos buscamos. aqui para buscar a tua face, a tua direção, Senhor. Jesus. Aleluia. Te seguimos. Nós Nós buscamos a tua face nessa manhã, Senhor, para as nossas vidas, Pai. Nós te seguimos, Jesus. Aleluia, Senhor. Aos teus pés me rendo, pois a sua Nós glória queremos ver a tua glória. tu ver. Queremos ver Jesus. Aleluia, Jesus. Queremos buscar a face do Senhor. Amém. Amém por esse louvor. Estamos aqui para buscar a face do Senhor. Obrigado, Josi. Amém. Deus abençoe, Deus gente. abençoe. Estamos aqui para buscar a face do Senhor. Ele é tudo aquilo que nós precisamos, o caminho, a verdade e a vida. Ele é a direção que você precisa. E nós estamos aqui essa manhã para buscarmos a direção de Deus. E Deus vai te dar a direção, tenho certeza disso. Vamos falar então sobre Débora, sobre essa unção de maternidade nas nossas vidas. Não significa que uma mulher é mãe, que ela tem essa unção de maternidade. E todas nós, mulheres, precisamos, mesmo quando não somos mães, nós precisamos dessa unção da maternidade sobre nós, sabia? Mesmo quando não somos mães, porque essa unção da maternidade que traz sobre nós o senso, né? Essa sabedoria para saber administrar. Hoje, a mulher ela precisa de exercer tantas funções na sociedade e por isso nós precisamos dessa unção. E Deus tem essa unção sobre cada mulher. E nós vamos aprender sobre isso. E Débora, ela fala sobre essa unção da maternidade. Em Juízes, no capítulo 5, no versículo 7, fala assim: as aldeias de Israel ficaram desertas e adormecidas, até que eu, Débora, levantei-me por mãe de Israel. Olha que interessante. Ela que se intitula a mãe de Israel. Em todas as funções que ela tinha de profetisa, né, de juíza, ela julgava uma nação. Ela se intitula a mãe de Israel. O que tem essa unção de mãe? O que que carrega a unção da maternidade sobre as nossas vidas? Então, olha o que significa, olha só, o mais incrível de Débora são os títulos que ela recebe na Bíblia. E Débora, ela recebe de mulher, profetisa, mulher de Lapidote, porque exalta ela como a esposa, né? Fala na Bíblia, fala assim, ela julgava Israel naquele tempo. Se o fato de Débora, uma mulher, ter servido como juíza já não era suficiente, mente surpreendente, a Bíblia ainda se refere a ela como profetisa. A Bíblia fala que ela ficava debaixo de uma palmeira. Gente, eu tenho palmeiras aqui em casa. Eu lembro muito de Débora quando eu olho para as palmeiras, né? Eu tenho aqui na cidade onde eu moro, são muitas palmeiras espalhadas por toda a cidade. E aí, como eu estou estudando sobre Débora, na hora que eu olho as palmeiras, eu falo assim: é debaixo de uma palmeira que ela profetizava. De vez em quando eu vou debaixo da minha palmeira ali, eu falo assim: Senhor, me dê, né, essa unção de profecia para eu profetizar dentro da minha casa, na vida dos meus filhos. E ele fala que ela ficava debaixo de uma palmeira e ela recebia as pessoas quando ela profetizava, né? E ela foi profetisa. E a palavra hebraica nevai, que é o feminino da palavra profeta Navi, é muito rara e aparece apenas 5 vezes em toda a Bíblia, que é a palavra que significa profeta. Agora, no capítulo seguinte da Bíblia, né, que é no capítulo 5, a Bíblia exalta Débora ainda mais. Como mãe em Israel, você se levantou. É a única
vez que a palavra mãe é considerada um título e aparece na Bíblia, fazendo de Débora uma matriarca verdadeiramente excepcional. É a primeira vez que aparece a palavra mãe como um título para uma mulher. E ali, como nós temos estudado sobre a unção que estava sobre Débora, havia sobre ela essa unção da maternidade que nós temos que ter em dias atuais. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, o versículo 1 e 3, fala assim: é importante você saber disso. Então, por isso que eu estou falando para nós aqui. É importante a gente saber no tempo presente que nós estamos vivendo, para saber como que essa unção da maternidade tem que operar em nós e através de nós. Qual que é o tempo presente que nós estamos vivendo? É importante você saber disso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo. Nós já temos vivido esses dias que a Bíblia diz. E ele fala assim: porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão incapazes de se controlarem, serão orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, serão ingratas e completamente más, serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros, serão sempre mentirosas e desordeiras, e não se inconformarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Serão traidoras dos seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulho e preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. Terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que se ouve. Não se deixem enganar por gente assim. Nós já estamos vivendo nesse dia. E aqui tem o noticiário, né? Eu não sei se vocês participaram desse movimento, né, que teve aqui de Esther, ali em Washington, né, na cidade de Washington. E ali eles conclamaram, né? Havia muitos convites falando que nós estamos perdendo os nossos filhos para essa geração. E teve uma notícia que apareceu aqui de uma adolescente. Preste atenção como que o espírito, como que a unção de maternidade tem se retirado da terra. Como que Satanás tem sugado da terra a unção de maternidade. Preste atenção. Ele fala assim, esse noticiário que eu vi aqui, depois eu posso colocar o noticiário, eu coloquei até no e-book que eu escrevi, né, falando sobre esse noticiário. Uma adolescente na cidade de New Jersey, né, de Nova Jersey, nos Estados Unidos, ela estava grávida e ela estava na formatura dela. Aqui, a formatura, né, de high school, eles entram ali e fazem um baile de formatura. E ela estava nesse baile, e ela estava grávida, ela tinha engravidado do namorado. Ela vai ao banheiro, tem um filho no banheiro, ela mata esse filho e depois ela coloca essa criança dentro de um saco plástico e, pasmem, ela volta para a pista de dança para poder continuar dançando. Gente, esse noticiário apareceu aqui. E como que uma menina, ela tem 18 anos de idade, hoje ela está presa, né, porque as autoridades concluiu que ela havia dado à luz a um menino saudável. O menino estava com saúde. Ela foi no banheiro daquele lugar, ela deu à luz a um menino saudável e ela assassinou aquela criança e ela voltou para a pista de dança para poder dançar. Prestem atenção nisso. Num baile de formatura. E muitas vezes eu recebo, né? A gente recebe, nós que temos essa consciência, nós recebemos fardos para orar. Quando nós recebemos uma notícia como essa, e isso desperta o nosso coração de compaixão, o nosso coração de mãe de compaixão. E às vezes eu me pergunto, Senhor,
Como que o Senhor sente? Como que o Senhor está sentindo? Qual é o sentimento do Senhor em relação às notícias como essas? Às vezes, quando você pergunta para o Senhor, faz essa pergunta para Ele, como que o Senhor está se sentindo? Isso abre um canal de comunicação entre você e Deus. E a gente entende essa importância de ter essa unção materna sobre o mundo. O mundo começou a mudar, nós começamos a mudar depois que as mulheres foram retiradas de dentro das casas, depois que essa unção de maternidade foi retirada das mulheres. Preste atenção, olha só. A gente tem estudado, né, a agenda de Lúcifer, e são várias mulheres que vêm ao longo da história sendo usada por Satanás para que essa unção da maternidade seja retirada das casas, seja retirada de nós. A Simone de Beauvoir, que foi uma mulher, né, que é o símbolo do feminismo, ela falava totalmente contra a maternidade, totalmente contra os trabalhos domésticos, os serviços domésticos. Olha só, ela falava que o amor, preste atenção, enquanto a família e o mito da família, da maternidade, o instinto materno não estiverem sido destruídos, as mulheres serão oprimidas. Olha o que essa mulher fala. Como que o diabo ele deturpa e ele quer retirar de nós, mulheres, essa unção da maternidade. Olha o que ela fala aqui. Enquanto a família e o mito da família e o mito da maternidade e o instinto materno não tiverem sido destruídos, as mulheres ainda serão oprimidas. Essa mulher que é o símbolo do feminismo, que hoje a gente teve, gente, tem mulheres, né, que hoje, que são assim, abençoadas e que chegam ali e que elas deturpam esse pensamento, que o trabalho doméstico, criar filhos, tem se tornado um fardo tão grande que nós somos tentadas a pensar isso. E tem entrado dentro da sociedade de uma maneira muito sutil. Por quê? Porque essa unção da maternidade tem sido retirada de nós. Nessa era em que nós estamos vivendo, dentro das casas, dentro dos lares, não tem a unção de maternidade mais. Nós queremos ter, nós desejamos, né? Nós desejamos ter sucesso em todas as áreas. Mas eu falei assim, tem uma frase, falei assim, eu quero ser famosa dentro da minha casa. Eu quero ser famosa com os meus filhos, eu quero ser famosa com meu marido dentro da minha casa. Os trabalhos domésticos do dia a dia têm se tornado um fardo para nós, até mesmo para nós que somos cristãs. E nós temos que prestar atenção nisso, por isso que nós precisamos pedir a Deus que a unção da maternidade ela seja renovada nas nossas vidas todos os dias e que você possa receber aí, em nome de Jesus, essa unção da maternidade, porque tem a unção da maternidade, a gente não se cansa. Nós não nos cansamos, porque a Bíblia fala que aquelas que esperam no Senhor revigoram as suas forças. Se a unção da maternidade é revigorada em nós, e é isso que eu estou falando, não é a unção de ser mãe, é a unção da maternidade. É o que Débora tinha. É interessante que na Bíblia não fala sobre os filhos de Débora, mas fala que ela tinha a unção da maternidade para governo. Ela tinha a unção da maternidade para governo. E não só governo da casa dela, mas o governo de uma nação. Então eu creio que em nome de Jesus, essa unção de maternidade virá sobre nós para governo. Para a gente saber distribuir e administrar tantas tarefas que nós temos. Eu tenho percebido que ultimamente Satanás ele tem tentado nos cansar de todas as maneiras.
E é possível você ter um ministério e você ser bem-sucedida nele. É possível você administrar a sua casa e ter sucesso na administração na sua casa. É possível você ser mãe dos seus filhos e você saber administrar os seus filhos, o seu casamento. É possível porque Débora tinha essa unção de maternidade sobre a vida dela. Por isso que ela sabia exercer e ela exercia tantas funções. Olha só quantas mulheres foram levantadas com pensamentos distorcidos falando contra a maternidade. Eu não sei se você conhece essas mulheres que eu estou falando, mas essas mulheres todas fazem parte também da agenda de Lúcifer. A gente fala muito sobre Alice Bailey, mas Alice Bailey, ela foi somente o início daquilo que ia acontecer e tanto de mulheres que Satanás ia levantar, mulheres relevantes, mulheres influentes que iam vir com pensamentos destrutivos para simplesmente destruir a unção de maternidade sobre a terra. Não só a Simone de Beauvoir falou isso, mas aí, olha só, segundo ainda a Simone de Beauvoir, uma menina recebe da sociedade a vocação de maternidade apenas para fazer lavar louça. Instinto materno é constituído em uma menina e as campanhas de aborto são úteis para destruir a ideia da mulher como uma máquina de reprodução. Olha que esse pensamento ele está instalado no mundo, porque hoje nós vemos até mesmo dentro das igrejas. Gente, eu vi outro dia uma pastora falando, eu não quero ter filhos. Se ela não quer ter filhos, tudo bem, é né, uma vontade dela, mas eu acho que jamais ela pode chegar numa rede social e como ser intitulada pastora e falar, eu não quero ter filhos. Porque essa não é a vontade de Deus para as mulheres. Ela é casada com o pastor e ela falou: não quero ter filhos e quero que respeite a minha opinião. Não, nós não podemos respeitar a opinião dessa pastora. Não é porque ela é pastora que nós devemos respeitar essa opinião, porque não é uma opinião que a Bíblia diz. E hoje em dia, nós estamos sendo treinados a não questionar pessoas. Aí fala assim: nós não podemos julgar as pessoas. Peraí, nós não estamos julgando. A Bíblia, ela criou, Deus criou a mulher para ser mãe. Se ela não for mãe porque tem fertilidade, porque tem alguma doença, aí tudo bem. Mas porque simplesmente ela não quer e me respeitem, é um pensamento diabólico. E a vida que a pessoa tem na internet, as outras lá que tá com a palavra, que tá com o filho, que tá com problema, não tá sabendo administrar muito bem a casa, o lar que tá tendo problemas, ela olha a vida dessa pessoa na internet que é tudo muito bom, que é tudo muito bem, e ela fala: "Oh, meu Deus, por que que eu fui mãe?" É esse o pensamento de Satanás, que ele quer entrar dentro dos nossos lares. Mas em nome de Jesus, nós somos mulheres que nós temos que desejar ter a unção de maternidade. Ainda que você não seja mãe biológica, existe uma unção sobre nós da maternidade que o mundo precisa hoje. O amor de Deus é comparado ao de nós, mães. Ele fala, olha só como que Deus fala sobre o amor de uma mãe. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas eu não esquecerei de você. Sabe o que que Deus falou isso? Ele comparou, o meu amor ainda é acima do que o amor de uma mãe. Sabe por quê? Porque a mãe, ela ama de verdade. A mãe, ela ama de verdade. É isso que Deus quis dizer com esse versículo. Ele falou assim: uma mãe, a mulher que tem a unção de mãe, ela sabe amar. Ela não esquece do filho. E pode uma mãe esquecer do filho, mas eu não esquecerei de você. Olha só a profundidade desse texto, olha a profundidade, que é a unção da maternidade sobre a terra. Hoje em dia, sabe por que que nós chegamos nesse tempo aqui, ó? Nesses
últimos dias, e é importante, olha só o que Paulo fala, é importante para você saber disso, é importante para você e para mim sabermos disso, que nesses dias vai ser difícil ser servo de Cristo. Por quê? Porque o amor foi retirado da terra. E sabe como que ele foi retirado da terra? Porque ele foi retirado de cada lar. Ele foi retirado de cada casa. Eu não sei se vocês têm acesso. Depois entre na nossa comunidade. Eu vou colocar lá de novo o guarda das fontes. Eu sempre falo sobre esse texto que foi escrito nos anos de 1950 aqui nos Estados Unidos. Muitos anos atrás. Esse pregador Peter Marshall, ele falou: vocês vão ver ainda que vocês mulheres acham que sair de casa, que o trabalho, que estar nos bares bebendo, que você sair da sua casa, que o lar perder a mulher, que vocês vão conquistar lá fora, vocês vão achar que isso é progresso. Um dia vocês vão ver que isso não é progresso. Gente, se vocês assistiram esse movimento que teve 1 milhão de mulheres em Washington, o que foi falado ali, eles oraram por todos os pontos da agenda de Lúcifer. E quando eles estavam orando pelos homossexuais, eles falaram assim uma coisa absurda. A cada 3 adolescentes, um não sabe a sexualidade deles. A cada 3 adolescentes, um está lutando para saber. A menina está lutando para saber se ela é menina mesmo ou se ela é menino. E o menino, ele está lutando para saber se é uma menina ou um menino. A cada 3 adolescentes nos Estados Unidos. Aonde que nós perdemos os nossos filhos foi dentro das nossas casas. Nós perdemos a nossa posição. A unção de maternidade foi retirada da terra. Por isso que nós temos que lutar para que ela volte. E vai voltar através de você e através de mim. Ah, mas eu sou uma gota num grande oceano. Não, não somos. Nós somos. Em nome de Jesus, com Deus nós somos a maioria. Se você pensar assim, essa Simone de Beauvoir foi ela que começou com esse pensamento anti-maternidade. Ela foi alastrando isso para o mundo. Uma mulher somente. Imagina o que, que nós não podemos fazer, nós podemos fazer na mão de Deus. Só você. E só eu, e só a outra, e só a outra. Eu falo que os grupos Mães que Oram são pequenos grupos de oração, mas nós estamos ali sempre orando e quando nós dobramos os nossos joelhos, nós vemos milagres acontecer. E se você for passando isso para uma outra mãe, para uma outra mãe, para uma outra mãe, para uma outra mulher, para uma outra mulher, nós vamos chegar a muitos lugares. Foi assim que o evangelho foi espalhado na terra, multiplicado na terra. Foi de casa em casa. Olha quando começou a igreja, depois que Jesus foi assunto aos céus, eles iam de casa em casa, o partir do pão, compartilhar, iam de casa em casa. É isso que nós temos que fazer, ir de casa em casa, é um a um. Simone de Beauvoir, anota esses nomes aí. Depois teve uma outra mulher, Elizabeth Banditer, que escreveu um livro influente que chama O Mito do Amor Materno. Olha o que que ela escreveu. A tese principal é: o amor de mãe não é um instinto universal e natural. Olha o que que o diabo fala. É um fenômeno socialmente criado. Ela afirma que as práticas como usar sling, cama compartilhada e amamentação prolongada são um desserviço à causa feminista, pois colocam as mulheres como mães acima de tudo, pressionadas a abraçar a sua biologia. Ela critica o feminismo essencialista por elogiar a amamentação e o parto natural domiciliar. Presta atenção que o movimento feminista, ele veio no início como algo bom. Eu já contei isso aqui, mas eu vou contar de novo para vocês. Na época que surgiu o feminismo, foi depois da época da Segunda Guerra Mundial. Porque os maridos foram para a guerra, então as mulheres perderam o marido na guerra, como que ela ia sustentar a família? Como que ela ia prover para a família, sendo que ela não tinha marido? E ela teve que ir para o mercado de trabalho, ela foi forçada a ir para o mercado de trabalho.
Só que eles pagavam menos do que pagavam os homens, mas ela tinha que prover para a família. Então elas começaram a ir em busca de melhores salários. E essa busca de melhores salários começaram a buscar muitas outras coisas. Então, era um movimento que protegia a mulher, que realmente ela tinha que receber um bom salário, o salário daquilo que era compatível ao trabalho dela. Mas como Satanás deturpa tudo, como Satanás ele usa, né? Ele vai usando. A palavra fala que ele está ao nosso derredor procurando uma brecha para tragar. Procurando uma brecha para nos destruir. E ele achou uma brecha nesse movimento, que de início era bom, de início era louvável. Você já viu como que o engano de Satanás ele começa com algo bom e depois ele vai deturpando no meio do caminho e depois ele vai confundindo sua cabeça no meio do caminho? Ele sempre usa a mesma tática e com esse movimento não foi diferente. O movimento feminista começou para proteção das mulheres, mas aí tanto que o primeiro é o que ela fala aqui, o feminismo essencialista. Ele, de início, ele protegia a mulher, ele elogiava a amamentação e o parto natural domiciliar. E aí surgiu Simone de Beauvoir, que depois surgiu essa outra mulher, Elizabeth. E aí elas começam a falar contra a maternidade. Elas começam a falar contra, aí fala assim que, olha só, tudo que essas mulheres falam é o contrário. O mito do amor materno. Amor materno não é um mito. E ela fala assim: a sua tese principal é: o amor de mãe não é um instinto universal e natural. Por quê? Porque o amor de mãe, ele é natural. Nós nascemos, ele vem de Deus. Toda mulher, você lembra quando na época as crianças, né, as menininhas, elas brincavam de casinha, porque é um instinto natural, nós nascemos com ele, mas hoje as crianças não nascem mais com esse instinto, vocês perceberam? As meninas, elas nascem com um instinto, né, diferente e nós estamos alimentando nas nossas filhas esses instintos estranhos. Por isso que precisa de mães realmente dentro das casas para ensinar as filhas a serem boas donas de casa primeiro, para depois elas serem uma boa profissional. Porque hoje também nós não podemos criar as nossas filhas somente para serem boas donas de casa. Porque por isso que aqui está falando que no final dos tempos vai ser difícil a gente ser cristão. Nós temos que lutar contra uma cultura, mas também Deus nos deu inteligência e sabedoria suficiente para saber criar as nossas filhas, sendo boas donas de casa e boas profissionais também, porque elas também precisam de ser. Elas não sabem com quem elas vão casar. E hoje eu vejo a necessidade da gente ensinar as nossas filhas também a gerar recursos. E depois isso é assunto para uma outra live, mas eu vou entrar nesse assunto depois para mães de meninas. Então, olha só o que que ela fala, que a amamentação é um desserviço para a sociedade. O antagonismo entre a maternidade e o feminismo é reconhecido e o debate está ainda em andamento. Quer dizer que o movimento que está se instalando no mundo, que já instalou no mundo, o feminismo está em todos os lugares. Está mais perto de você do que você pensa. Está dentro, às vezes, das nossas igrejas, está dentro de nós, está entrando dentro das nossas casas. Esses pensamentos. Hoje as mulheres, sabe como que entra dentro da sua casa e você não sabe? Sabe como que entra aí dentro da sua casa e você não percebe? Nós odiamos menstruar. Hoje em dia existe DIUs que nós mulheres cristãs colocamos para a gente não menstruar porque nós não gostamos de lidar com essa parte feminina. Nossa, entendeu? E aí é um pensamento que entra e é um pensamento desse movimento
que vem, tudo que é feminino, tudo que nos atrasa, que a gente acha que nos atrasa, entra dentro das nossas vidas de uma maneira muito sutil. Muito sutil. Ai, eu não posso amamentar, eu tenho que voltar para o mercado de trabalho. Gente, eu fui uma delas. Quando eu não tinha essa consciência. Eu já era cristã e não tinha essa consciência. Eu tinha que trabalhar na época. Eu falava assim, gente, o meu filho mais velho, ele voltou. Eu voltei para o trabalho, ele estava somente com 2 mesinhos. Eu não pude ficar mais em casa. Eu ia chorando todos os dias porque eu queria ficar em casa com ele e não tinha jeito. Porque o meu trabalho precisava e a gente monta, né? A gente coloca na nossa família essa responsabilidade. Hoje em dia são pouquíssimas mulheres que podem ficar em casa. Poucas. E ali eu não conseguia, eu achava muito trabalho, eu ter que tirar leite, ir para o trabalho, colocar na geladeira do trabalho. Eu trabalhava no banco na época, então eu achei aquilo tudo muito difícil. E retirei do meu filho a oportunidade de amamentar. Mas se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, no meu segundo filho, eu já tinha prótese de silicone. Gente, quem tem prótese de silicone para amamentar é uma tristeza. É uma dor absurda, mas eu me sentia tão culpada que eu tinha colocado gente, aquela dor horrível. É uma dor triplicada e tem muitas mulheres que desistem por causa disso. Então, o que que a gente tem feito? A gente tem entrado, a gente não pode permitir que esses pensamentos, eles entram e eles se instalem dentro da nossa casa. Mas nós temos que pedir ao contrário, Deus me dê a unção da maternidade, a unção de cuidar, a unção que o Senhor tem para nós. As mulheres são chamadas para nutrir a vida. Deus chamou Eva para ser mãe de todos os seres vivos. Uma das funções e das maiores responsabilidades, eu coloquei isso, das maiores responsabilidades de uma Débora moderna, eu vou falar com você, você é uma Débora moderna, é trazer o coração e a mente de Deus para a terra, para dentro da sua casa. Quando eu questionei ao Senhor, eu falei, Deus, o que que está acontecendo com essa geração? Uma menina de 18 anos entrar dentro do banheiro. Gente, a gente tem um parto. Eu fiquei imaginando, vocês não ficaram imaginando, não? Fiquei imaginando essa menina. Eu falei, gente, pra gente ter um parto, a gente vai para o hospital. A menina teve o menino ali dentro do banheiro. Ela assassinou o filho dela que nasceu com saúde. E ela voltou para. Gente, ela voltou para uma pista de dança. A gente fica no hospital. Gente, vê se uma pessoa dessa não é sustentada pelo diabo. Não é possível. Você já imaginou, depois de um parto, você voltar para uma pista de dança? Para dançar? Para fingir que nada aconteceu? E eu questionei. E Deus me falou: o campo de batalha não é mais uma ameaça para a próxima geração. A verdadeira ameaça do século 21 são os úteros jovens de mulheres. O aborto é uma questão séria no mundo hoje, uma pauta que está sendo discutida no mundo. Mas o problema maior é que o poder da nutrição está faltando no coração das mulheres. As nossas adolescentes, as nossas filhas, elas não estão sendo alimentadas para elas alimentarem. Elas não estão recebendo essa unção da maternidade para que elas possam depois nutrir uma vida. Gente, nós precisamos dessa unção em nós e nós precisamos de orar para que essa unção seja derramada nas nossas filhas, nas filhas dessa geração. Eu estou falando agora, mas a gente tem que falar sobre os homens. Eu sei, mas nós temos que gerar, é nós que colocamos amor no mundo. Útero significa compaixão. É nós.
É por isso que o mundo tem ficado tão sem compaixão, porque os úteros estão sendo marcados pela falta da unção de maternidade. Em nome de Jesus. Lá no nosso spa espiritual, eu quero orar. A gente vai ter a genealogia do útero. E nós vamos orar pelos úteros dessa geração, pelos úteros femininos, para que a unção da maternidade seja derramada nos úteros dessa geração, em nome de Jesus. Gente, eu estava vendo, depois vocês assistem. Eu acho que agora, quando vocês colocarem na internet, né, o 1 milhão de mulheres, agora vai ter a tradução ali, porque antes estava ao vivo, né? Teve muitas que assistiram ao vivo e falou assim, pastor, eu não estava entendendo nada, mas eu vi que tinha uma unção poderosa sobre aquele lugar e hoje eu olhei dentro da minha casa. E agora você pode assistir com a tradução. Gente, estamos perdendo. Teve uma mãe que ela contou o testemunho, porque eles chamaram ali, eles convocaram, né? As mulheres, mas ela falou assim, porque nós estamos perdendo os nossos filhos para as filosofias dentro das escolas. E aí teve uma mãe que ela falou assim, a filha dela foi lá e ela falou assim, eu vivia como uma mulher. Eu vivi com uma mulher durante muitos anos, mas a minha mãe, ela orou por mim, e aí apareceu essa mulher, a gente emociona de pensar, eu vou colocar esse pedacinho ainda, eu quero traduzir vários pedaços disso, e aí ela pegou e falou assim, olha, eu não desisti da minha filha, eu orava por ela, e hoje ela é casada com um homem, já tem 1 ano que ela está casada, e ela falou, ela orou lá em cima, né, para aquele tanto, tinha 250 mil mulheres ali, e eu creio que essa unção que foi orada ali naquele lugar vai chegar na sua casa, vai chegar na minha casa, porque nós precisamos de orar por essa geração. Estão totalmente perdidos porque nós nos perdemos lá atrás. As mulheres saíram das casas, elas saíram com o coração, essa unção está sendo retirada de nós e eu me estou colocando também nesse lugar. Se a gente não prestar atenção, a gente apaga a unção da maternidade que nós precisamos das nossas vidas. Nós temos, Débora, ela tinha o coração de mãe. Ela tinha, e é isso que motivou ela principalmente a liderar sobre uma nação inteira. Se você tem essa unção, você consegue liderar, você consegue ter esse espírito. Muitas vezes a gente pensa assim: "Ah, eu quero ser líder, né? Eu quero ser aqui". É para você liderar, você precisa de ter essa unção na sua vida, principalmente nós mulheres. Não adianta. Deixa eu falar com vocês, não adianta, não vamos ser igual aos homens. Os homens, eles conseguem, né, liderar lá fora, mas a gente tem funções lá fora, as mulheres que saem, né, para o mercado de trabalho, como eu saí muito, as mulheres, nós temos hoje mais funções do que os homens, com certeza. E nós precisamos dessa unção nas nossas vidas. E com essa unção da maternidade, nós conseguimos liderar aquilo que nós precisamos de liderar. Muitas mulheres são abandonadas pelo marido, gente, e eu tenho visto que aquele filme, né, Mãos Talentosas, a gente vê como que uma mulher ela consegue liderar com Deus. Aquela mulher, ela, depois vocês assistem, né? Eu falo que eu assisto muito filme que eu tenho algo para aprender com aquele filme, né? São histórias de vidas reais. E quando você assiste aquele filme, ela se internou, ela estava com depressão, que o marido dela tinha deixado ela. Ela se internou, ela chega dentro. Gente, foi a unção que levou, porque ela é cristã, foi a unção que levou essa mulher para aquela clínica. Ela falou assim: eu tô com depressão, meus filhos não podem perceber, por favor, eu preciso de um tratamento. Ela foi sozinha. Ela se internou e ela falou assim: eu vou ficar 2 semanas fora de casa, meus filhos. Deixou os filhos dela com a irmã e ela se internou. Ela se internou e ela cuidou dela e ela, sem saber ler, o filho dela foi o maior neurologista cirurgião dos Estados Unidos. E ele que fez a primeira cirurgia de separar.
gêmeos que nasceram juntos. E ele fez já, acho que 6 cirurgias. Gente, uma mulher que foi abandonada pelo marido, uma negra, porque negro aqui nesse país, realmente, e no mundo inteiro, tem menos oportunidade do que uma pessoa que é branca, e ela conseguiu, através da oração, colocando os filhos dela para ler. Gente, aquele filme, aquela mulher tem a unção da maternidade. Ela fazia faxina para ela poder criar os filhos e ela não aceitou. O filho dela estava começando a dar trabalho, mas aquela mulher orou, aquela mulher jejuou, aquela mulher ela se internou. A unção da maternidade levou ela para se internar porque ela estava com profunda depressão. Esse filme é realmente incrível. Aquilo ali existe, essa mulher existe. Essa mulher existe. E eu, na hora que eu olhei aquele filme, eu falei, Deus, essa mulher tem a unção de maternidade sobre a vida dela. E eu preciso de ter. E muitas vezes nós passamos por muito menos. E nós queremos desistir no meio do caminho. Mas em nome de Jesus, você está recebendo nessa manhã a unção de maternidade sobre a sua vida. Para você liderar sua casa, liderar suas circunstâncias. Para você, em nome de Jesus, gerar riqueza, para você abrir empresas. Você vai poder fazer isso, porque quando eu olho para Débora, é interessante, a vida de Débora, ela é muito diferente das outras mulheres bíblicas. Vocês separaram isso? Vocês repararam isso? Débora, ela foi a primeira mulher depois que Deus vinha, né? Antes de Saul, antes dos reis, vieram os juízes. E aí depois eu falei assim, gente, ela foi a primeira mulher juíza. Deus podia escolher um homem. Se nos tempos bíblicos a mulher não era nem contada, ela veio para quebrar todos os padrões. Deus colocou Débora juíza sobre uma nação, sobre homens. O que essa mulher tinha? Por isso que no início do ano eu comecei a escrever sobre Débora e falei assim: meu Deus, era uma mulher que sabia discernir tempos e estações, que foi o nosso estudo de janeiro. Se você não teve acesso aos estudos antes de Débora, entra na nossa comunidade ali, eu vou enviar. Eu fiz um e-book de cada mês. E eu já fiz um e-book desse Débora a Mãe. Se você não está na nossa comunidade, entra lá. Então, olha só, Débora, ele tinha o coração de mãe. E isso foi que a motivou, principalmente a liderança dela sobre o povo de Israel, sobre as decisões que ela tomava, sobre as estratégias, sobre as interações com o povo. Você precisa de interagir com seus filhos? Gente, Débora interagiu com o povo. O povo vinha até ela para ela poder profetizar, para ela poder julgar causas, para ela poder julgar causas. E ela fala: eu me levanto como mãe de Israel. Então você pode falar aí onde você está: eu me levanto como mãe da minha casa, eu me levanto como mãe do meu bairro, eu me levanto como mãe da nação onde eu estou, da cidade onde eu estou. Em nome de Jesus, essa unção da maternidade vai vir sobre nós, eu creio, através desses minutos que nós estamos compartilhando aqui. Eu vou terminar na semana que vem, na segunda-feira da semana que vem, porque eu não quero passar de 1 hora, mas eu quero que você dobre aí, que você levante as suas mãos aos céus e que você comece a orar por essa unção. Ore por essa unção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Olha aí onde você está, Deus. Eu peço essa unção da maternidade sobre a minha vida. Eu peço a unção de Débora para ser derramada sobre a minha vida, para eu possa detectar, sabe por quê? Satanás ele vem destruir essa unção das nossas vidas, mas nós também temos em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós temos que ser essa restauradora dessa unção sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, sobre aquelas pessoas que estão ao seu redor. Você tem hoje uma missão a partir dessa live de olhar cada mulher e ministrar essa unção da
maternidade sobre a vida dela, sobre a sua amiga, sabe, sobre a sua parceira de oração. Nós temos que restaurar essa unção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você está pedindo aí? Comece a pedir isso. Coloque aí nos comentários. Eu quero a unção da maternidade sobre a minha vida. Eu quero a unção de Débora sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Olha só o que Paulo ele fala, o que eu li no início. É importante para você saber disso. Que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo. Porque as pessoas só amarão a si mesmas. Nós já estamos vivendo nesse tempo. Então a terra está precisando de mulheres que amam, está precisando de mulheres que tenham a unção da maternidade sobre a vida delas, em nome de Jesus. E aí, quando a gente vê aí agora, tem pastoras falando, nossa, vive uma vida assim, sabe? Ostentando e fala assim: eu não quero ser mãe. Eu vi outro dia uma pastora dessa, eu falei, Senhor, em nome de Jesus, eu tenho que chegar, eu tenho que falar diferente. Nós temos que enfrentar isso, nós temos que enfrentar esses demônios em nome de Jesus. Hoje as mulheres estão querendo cada vez ter menos filhos. Os filhos já não cabem mais dentro do orçamento. Eu preciso ter mais dinheiro e menos filhos. Eu preciso de ter mais tempo e menos filhos. Esses pensamentos são diabólicos. É interessante que o meu marido sempre fala, né? Eu só não tive mais filhos porque eu lutei contra a infertilidade e luto até hoje contra a endometriose. E eu, assim, me considero curada. Não tive mais filhos por isso, mas hoje eu não tenho nenhum sintoma mais. Eu venci, né, a endometriose com estilo de vida, com oração, com alimentação. E depois a gente vai entrar nesse assunto, mas em nome de Jesus. Eu falo para os meus filhos, eu quero que vocês tenham filhos. Tenham muitos filhos. Tenham muitos filhos para vocês criarem filhos. Essa unção, e eu quero orar em nome de Jesus para o ventre, aqueles ventres que são inférteis. Se você está querendo mais filhos, e quando Deus envia filhos, Ele envia provisão. É muito interessante a minha vida, né? Quando eu estava assim, no momento bom, meu primeiro filho foi muito planejado, e no segundo eu estava tentando, já tinha 9 anos, mas na época que eu engravidei dele, eu estava passando uma situação financeira tão difícil, mas quando eu engravidei do meu filho, a nossa situação mudou. E tem uma amiga minha aqui que ela pegou e falou assim, ela tá tendo terceiro filho. Ela falou assim, quantas pessoas chegaram perto de mim e falaram assim, você é louca de ter o terceiro filho agora nos Estados Unidos? Olha só como que a gente pensa. E ela falou assim, eu comecei a entristecer com aquilo, mas aqui a minha vida mudou. Meu marido arrumou um emprego logo depois que eu engravidei do terceiro filho, porque o Deus que ele dá a visão, ele dá a provisão. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar para que essa unção da maternidade venha sobre nós. Você está pronto aí para você orar? Coloca o nome dos seus filhos. Às vezes você sabe alguém também que está lutando com a infertilidade. E eu não falo assim, né? Infertilidade às vezes não é só para ter filhos, mas é essa unção na sua vida da maternidade. Nós precisamos dela e nós vamos clamar por ela aqui nessa manhã. Precisamos de nutrir a nossa casa, precisamos de ter renovo, precisamos de ter força. Gente, nós somos a coluna da nossa casa. Nós precisamos da unção de Débora, unção de administração, unção da maternidade. Nós precisamos e nós vamos ter em nome de Jesus. Deus vai prover para nós. Deus vai prover para nós em nome de Jesus. Deixa eu colocar uma música aqui para nós, para a gente orar. Vamos orar. É assim que nós lutamos as nossas guerras, né? Eu amo, sabe por quê? É na oração, é na adoração. Débora era tudo isso, né? Nós já falamos sobre a Débora guerreira, sobre a Débora adoradora, né? Hoje nós estamos falando ela como mães e nós temos todas essas unções sobre as nossas vidas. Peça ao Senhor agora. Em nome de Jesus, é orando que nós vamos vencer.
Nós vamos vencer, Senhor. Eu quero pedir por cada uma de nós aqui. Eu quero pedir essa unção sobre as nossas vidas, a unção de maternidade, aquela que ama, aquela que nutre. Senhor Deus, nós precisamos de nutrir a nossa casa, nós precisamos de nutrir, Senhor Deus, os nossos filhos, nós precisamos de nutrir a nossa família. Nós precisamos de nutrir esse mundo, Senhor Deus, com essa unção da maternidade nas nossas vidas. E eu creio que o Senhor está derramando agora sobre cada lar, sobre cada casa. O Senhor está derramando essa unção sobre nós. Senhor Deus, e tem mulheres aqui sendo renovadas nessa manhã. Tem mulheres aqui, Senhor Deus, que precisam do dom da administração. E o Senhor é aquele que dá. O Senhor é aquele que dá. A palavra do Senhor diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a mim, e o Senhor dá com alegria. E o Senhor está alegre essa manhã porque você está aqui pedindo essa unção. Você está aqui nessa manhã pedindo essa unção da maternidade sobre a sua vida, para você saber administrar, para você saber gerar riqueza dentro da sua casa. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor nessa hora que o Senhor possa transbordar em nós, Senhor. Que o Senhor possa derramar. Eu preciso dessa unção na minha vida, Jesus. Eu preciso dessa unção na minha vida, Pai. Que o Senhor possa derramar sobre cada uma aqui agora essa unção, Senhor Deus, da maternidade, a unção que estava sobre Débora, e nós queremos dizer em uma só voz: nós nos levantamos dentro da nossa casa como mães, ó Deus. Dentro do nosso bairro, Senhor Deus, na cidade onde nós estamos, nós nos levantamos como mães, nós nos levantamos como Débora, Senhor Deus, nesse mundo, nessa modernidade, em nome de Jesus, para nós darmos para os nossos filhos palavras de sabedoria, palavras, Senhor Deus, de conhecimento, para nós, Senhor Deus, em nome de Jesus, termos sabedoria para lidarmos, ó Deus, com o nosso marido, no nosso casamento. Nós estamos recebendo nessa manhã e nós não vamos sair dessa live como nós entramos. Nós não vamos sair desse culto como nós entramos. Nós vamos sair daqui, Senhor Deus, com essa unção sobre as nossas vidas. Recebe aí aonde você está. Em nome de Jesus. Uma decisão muda destinos, mas uma oração também. E eu creio que essa oração que você está fazendo aí na sua casa vai mudar toda a sua história de vida, a história dos seus filhos. Os filhos dos seus filhos vão receber os benefícios dessa oração que você está fazendo hoje aqui nesse lugar. Você não será mais a mesma, porque a unção, quando vem sobre as nossas vidas, ela nos transforma, ela transforma o nosso destino, em nome de Jesus. Meu Deus, nós somos geradoras de destinos, ó Pai, nós somos mulheres de destinos, ó Deus, e nós apontamos o destino sobre todas aquelas pessoas que o Senhor envia nas nossas vidas. Nós somos aquelas guardadas pelo Senhor. Nós somos como Débora, Senhor Deus, uma mulher guerreira, que ela foi à frente da batalha, e através, Senhor Deus, da vida dela, o Senhor deu 40 anos de paz para aquele povo. E nós, através das nossas vidas, da unção das nossas vidas, nós vamos trazer paz para o nosso futuro, e o futuro dos nossos filhos e da nossa família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu recebi aqui muito de Deus. Nessa palavra Deus tem ministrado no meu coração. Eu espero que em nome de Jesus você tenha recebido também, que você viva em cima dessa palavra. Você tenha a unção da maternidade sobre a sua vida, a unção de Débora sobre a sua vida, em nome de Jesus. E eu espero vocês na próxima segunda-feira. Se você ainda não fez a inscrição do nosso spa, faça a inscrição correndo, porque esse ano que vem, 2025, vai ser a genealogia do útero. Nós vamos orar por vários úteros ali. Você não precisa de ser mãe. Esse ano, ano que vem, nós vamos abrir para todas as mulheres que queiram ir.
Então, faça a sua inscrição rápido, porque as nossas inscrições estão sendo preenchidas. Vai ser em maio do ano que vem, em Belo Horizonte, numa pousada deliciosa. E ali nós vamos receber muito de Deus, muito, muito. Vai ter cura, vai ter libertação, e nós vamos nos levantar. Viu? Para falar, eu sou a mãe de Israel, eu sou a mãe da minha casa, eu sou a mãe dessa geração, em nome de Jesus, amém? Eu vou colocar o site mãesqueoram.com. Faça a sua inscrição e eu espero ver você lá. E até segunda-feira que vem. Beijos.